São 7h28 no meu relógio. Estamos mais uma vez aqui, diretamente dos contrafortes da Serra de Jambeiro. Mais uma vez falando nesse nosso tempo live, né? Palavra interessante. Nós, aproveitando esse tempinho que a gente espera que os irmãos chegarem, né? Nós tivemos uns problemas técnicos aí na parte da manhã. O pastor Fábio não conseguiu transmitir, mas ele já está avaliando aí porque checando o que aconteceu, e se tudo der certo, Deus abençoando, semana que vem ele vai compartilhar aquilo que estava no coração dele, né? Então, também a gente ficou sabendo hoje que o tempo de distanciamento aqui no estado de São Paulo vai ir pelo menos até 10 de maio, né? Estava pensando sobre isso, parece que Deus ainda tem mais alguma coisa que Ele deseja nos ensinar, né? Então que a gente esteja aproveitando esse tempo que Ele nos dá. Também, quando nós orarmos no início daqui do nosso tempo, eu vou estar lembrando de 2 Pedros. Primeiro, Pedro, filho dos nossos irmãos João e Michele, né? Ele teve um acidente de bicicleta e teve que fazer uma cirurgia, graças a Deus. Parece que tudo está bem, mas vamos estar orando por ele. E também nasceu o Pedro, o filhinho dos nossos irmãos Leandro e Amanda, né? Então é interessante que como Deus continua abençoando, né? De muitas maneiras. Então já deu aqui o horário, já tem várias pessoas chegando. Bem-vindo oficialmente, irmãos. É um prazer aqui nós estarmos mais uma vez tendo esse tempo juntos. E também bem-vindo àqueles que nos visitam. Alguns já têm nos visitado tão frequentemente que já não são visitantes mais, mas sejam bem-vindos, né? Vamos começar com uma palavra de oração, como eu falei, orando pelos 2 Pedros, né? Se você quiser orar pelo João Pedro também na sua casa, pode orar também. Sou eu. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja teu nome, porque mais uma vez o Senhor permite que estejamos aqui, ainda que distantes uns dos outros fisicamente, unidos num só coração, num só espírito, Senhor, na tua presença, abrindo a tua palavra, desejosos de aprender de ti. Realmente é um motivo de agradecimento ao Senhor. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos dá condições de termos esse tempo aqui. E, Senhor, como falamos, colocamos na tua presença esses 2 pedidos, um pedido e um agradecimento. Primeiro pelo Pedro, filho dos nossos irmãos João e Michele. Obrigado, Pai, porque o Senhor o guardou mesmo nesse acidente que ele teve e que tudo possa correr bem na sua recuperação. Te agradecemos porque a cirurgia foi bem sucedida. E louvamos o teu nome, Senhor, pelo dom da vida manifesto também no Pedro, filho do Leandro e da Amanda, que o Senhor possa estar abençoando essa família, guardando o Senhor com certeza nesses tempos difíceis, e que ele em tempo oportuno possa vir a conhecer o Senhor, amar o Senhor de coração, como os seus pais te amam. Então, Senhor, a gente pede a tua direção, que teu Espírito tenha liberdade a falar ao coração de todos nós, e é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, nós temos falado aqui sobre reações de pessoas que tiveram suas vidas tocadas, transformadas pelo Senhor Jesus. E nós temos falado constantemente que essa reação sempre envolve uma ação movida pela gratidão ao Senhor Jesus. A primeira reação de gratidão que nós falamos foi a grata adoração de Maria, lembra? Quando ela derramou aquele perfume precioso sobre Jesus, um pouco antes da sua morte e da ressurreição. E com Maria nós aprendemos então que aqueles que são tocados por Jesus são movidos a uma grata e exuberante adoração, que nem sempre vai ser compreendida pelos demais, mas que é aceita pelo Mestre e usada para a sua glória. A segunda reação que nós falamos foi a de grata obediência, quando nós vimos mais uma vez aquela história do rapaz gadareno. Uma obediência não ocasional, não meia sola, não uma obediência resmungona, nem uma obediência glacial, mas uma obediência de coração. Nós aprendemos então com eles que aqueles que são tocados por Jesus são movidos a uma grata e pronta obediência, de coração escolhendo fazer o que o Senhor lhes mandar, para a glória de Deus e bênção das outras pessoas. Tem essas frasezinhas que a gente monta, né, que sintetizam a mensagem que nós queremos então passar. E hoje nós vamos falar de uma terceira reação de gratidão a Jesus.
foi aquela do apóstolo Pedro, que é a reação, já adiantando, é de grato serviço a outras pessoas. Creio que todos nós conhecemos a história de Pedro, né? Um homem simples, pescador, chamado por Jesus para ser um dos apóstolos, um dos 12, daqueles que andavam sempre com o mestre. Alguém muito impulsivo, nós conhecemos Pedro por isso, né? Capaz de tremendos feitos. Por exemplo, ele andou sobre a água. Ok, foi Jesus que deu condições a Pedro andar sobre a água, mas lembra, o único que saiu do barco, quem foi? Foi Pedro. Então ele era capaz desses feitos tremendos e também de tremendas besteiras, né? Várias vezes a gente vê Pedro aí colocando pés pelas mãos. Pedro negou a Jesus. E não apenas uma vez, mas pelo menos 3 vezes. Pedro pensava que era o mais forte, o mais dedicado, o mais fiel de todos os discípulos. E, infelizmente, Pedro desceu até o fundo do poço. Mas a história de Pedro não termina com a sua negação ao mestre. Não termina lá, não. Jesus tinha outros planos para Pedro. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 15 a 22. Então, ler João 21, de 15 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele, Jesus, lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascesse e reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Esse discípulo a gente sabe que era João, quem estava inclusive escrevendo isso aqui. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então aqui nós temos Jesus já ressuscitado, antes de ir aos céus, encontra com seus discípulos lá na beira do mar da Galileia. E ele tem essa conversinha em particular com Pedro. Há muitos comentários sobre essa passagem, várias pregações nós já ouvimos, né? As palavras usadas, em particular a palavra para amor, as perguntas que foram feitas: Simão, tu me amas mais do que estes outros? Jesus com certeza estava lembrando Pedro da sua vanglória e soberba. Porque se você volta um pouco antes no Evangelho de João, ou em qualquer um dos outros, você vai ver Pedro falando coisas do tipo: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26, 33. E lá aqui em João mesmo, capítulo 13, ele diz: Senhor, darei a minha vida por ti. Aí Jesus responde, né? Você dará a vida por mim? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro era assim. Pedro já era salvo. Pedro já havia confessado ser pecador e necessitar de Jesus. Mas tinha pisado na bola horrivelmente. Ele amava Jesus, mas ainda estava, nesse momento dessa conversa, arrasado pelo seu fracasso ao negar Jesus. Mas o Senhor não ia deixar Pedro ali derrotado, abatido dessa maneira. Deus não abandona seus filhos, mesmo quando eles não são fiéis.
Ele vem ao nosso encontro, nos faz enxergar onde erramos. E quando nós reconhecemos isso, ele derrama seu perdão, nos reergue e nos coloca a caminhar novamente. E Jesus fez isso aqui com Pedro. A partir daquele momento, dessa conversa que nós lemos aqui, a vida de Pedro foi transformada. Restaurado, ele encontrou razão para viver. E essa razão estava ligada a Jesus e as pessoas a quem Jesus amava. Jesus falou: Pedro, alimenta, cuida das minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus são muito importantes para Jesus. E aqui ele confia o cuidado de suas ovelhas a Pedro. Que privilégio para Pedro! Mas aos olhos humanos, né? Que temeridade! A essa altura do campeonato, o próprio Pedro já tinha compreendido que ele não era tão virtuoso assim, tão confiável. E o perigo que as ovelhas corriam era, e ainda é, muito real, muito grande. Mas seria Jesus quem iria sustentar Pedro nessa tarefa. É interessante, irmãos, eu tive pensando bastante sobre isso. A restauração de Pedro não só tinha por objetivo que ele então, mais tarde, fosse usado para cuidar das ovelhas de Jesus. Outro apóstolo poderia ter feito isso. A restauração completa de Pedro passava por ele se dedicar a essa tarefa. Então, em certo sentido, apacentar as ovelhas de Jesus era tanto o objetivo quanto o meio da restauração que Jesus estava fazendo em Pedro. Ele foi restaurado para servir, e servindo, a restauração tinha seu efeito completo. Não entenda mal aqui, por favor, né? A restauração de Deus que ele nos traz é imediata, e ela nos é trazida por causa do sangue do Senhor Jesus que foi derramado em nosso favor. Mas a consumação dessa restauração, a propagação dessa restauração, seus efeitos, a mudança de vida, muitas vezes implica num caminho longo que exige persistência, perseverança. E para Pedro, isso que eu chamo de uma fisioterapia espiritual, inclui ele se dedicar aos outros, se dedicar a servir. Quando alguém está abatido, né, quando você deve ter experimentado isso, eu experimentei, tende a afundar em si mesmo. Será que você está assim hoje à noite? Olha para Jesus que te ama. Olha para as pessoas que Jesus ama e dedique-se a elas. Então, após essa conversa, a vida de Pedro é transformada e ele se torna um exemplo de serviço aos outros por gratidão a Jesus. Cuidou das ovelhas do Senhor de maneira carinhosa e constante. Tanto que no final da sua vida, lá na sua segunda carta, né, ele escreve, dando instruções aos irmãos, consolando aos irmãos, ele diz o seguinte, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículos 12 a 15, diz assim, ele escrevendo já no final da sua vida. Por isso, aos irmãos ele falava, né, escrevia, sempre terei o cuidado de lhes lembrar estas coisas. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, enquanto eu estiver vivo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, em breve ele ia morrer, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E olha só que bonito, eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. O cuidado de Pedro pelas ovelhas de Jesus. De certa maneira, a história de Pedro deve ser semelhante à nossa própria história. Não nos detalhes específicos ou posições de autoridade que a gente assume, mas nessa atitude de servir por amor, como expressão da nossa gratidão a Jesus. Nós somos piores que Pedro, capazes de fracassos piores, porque nem lendo aquilo que Pedro fez a gente aprende, não é? Talvez não de uma maneira tão estrondosa a gente fracassa como Pedro, mas certamente na fragilidade do nosso propósito. Quantos propósitos a gente faz diante de Deus e para no meio do caminho, o oscilar na fé. Foram escritos até hinos sobre isso, né? Oscilando em minha fé. E o Senhor nos ama mesmo assim. Ele não desiste de nós.
ele vem ao nosso encontro. De certa maneira, todos nós temos nossa conversa com Jesus à beira do Mar da Galileia, quando nós somos confrontados e consolados, reerguidos. Você está desanimado hoje à noite? Derrotado por alguma coisa que aconteceu, você tenha falhado? Deus queira que hoje à noite seja a conversa sua à beira do Mar da Galileia, onde Jesus vai começar essa restauração na sua vida. O Senhor vem até nós e, apesar de tudo, nos chama a uma vida de serviço aos outros, por amor, por gratidão a Ele. Por que Ele faz isso? Não porque Ele precise de nós, para que a tarefa seja cumprida, eventualmente, que a gente vai desempenhar, mas porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Ele vem ao nosso encontro e nos torna úteis, irmãos. Úteis novamente. Então, ao abraçarmos esse perdão, dispormos nossa vida a servir as pessoas, a restauração tem a sua obra completa. Então, a vida de serviço é tanto o objetivo do Senhor nos restaurar, quanto o meio dessa restauração ser derramada sobre nós. Com a certeza do seu amor, de sermos aceitos por Ele, e apesar da nossa fraqueza, então Ele nos coloca nessa jornada de serviço ativo que traz significado para as nossas vidas. E nesse ponto aqui eu queria rapidamente, nós não temos tempo, ver 5 características dessa vida de serviço que quando nós lemos essa passagem nós podemos compreender. Então 5 características desta vida de serviço do cristão. A primeira delas é que uma vida de serviço do cristão é uma vida de ação em favor dos outros, por amor a Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo são inseparáveis. Você não pode ter um sem o outro. A fonte desse amor é o amor de Deus por nós. Lá em 1 João a gente lê, né? Nós amamos, nós temos a capacidade de amar, inclusive as outras pessoas, porque Ele nos amou primeiro. Então a nossa gratidão, a gratidão a Deus se manifesta em ações concretas, práticas, em benefício de outras pessoas. Daí o cuidar, zelar, pastorear, não só de Pedro, mas também nós. Ainda que os pastores sejam chamados a cuidar do rebanho de Jesus, cada crente é chamado a ser um instrumento do cuidado de Deus na vida dos outros. Cada crente, cada um de nós, é chamado a ser um instrumento do cuidado de Deus na vida das pessoas. O Senhor nos deu os dons que devem ser usados nesse cuidado pelas outras pessoas. Devemos servir e encorajar uns aos outros a usar os nossos dons, movidos pelo amor de Deus e pelo amor a Deus. Tenho mostrado minha gratidão a Jesus, servindo as pessoas, servindo aquele a quem Jesus ama, como Ele me capacitou e me chama? Então essa é a primeira característica. A vida de serviço e gratidão sempre em favor, de maneira bem prática, de outras pessoas. A segunda característica, que a vida de serviço por gratidão é uma vida de perseverança. Não é um sprint de 100 metros, né? Mas uma maratona de 42 quilômetros. É interessante aqui. 3 vezes Jesus perguntou se Pedro o amava e 3 vezes o convocou a zelar pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. A interpretação que normalmente é dada pelos comentaristas é que era necessário Jesus perguntar essas 3 vezes porque Pedro havia negado 3 vezes a Jesus. Então, para cada negação, uma pergunta se o amava. Eu sou inclinado a também entender a pensar assim também, né? Mas talvez não seja só isso, e eu pensei muito a respeito. A repetição da pergunta talvez apontasse para algo mais do que simplesmente o que havia acontecido no passado da vida de Pedro. É interessante notar que apenas na primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o amava, ele menciona a expressão mais do que os outros. Nesse ponto, claramente, Jesus está fazendo referência à bravata de Pedro que ele tinha falado lá no passado. Nas 2 outras vezes que Jesus pergunta, ele apenas pergunta assim: Pedro, tu me amas? As perguntas que Jesus estava fazendo, sim, tinham raiz no passado de Pedro. Mas eu creio que também apontava para o seu futuro. Como assim?
Apacentar as ovelhas seria um caminho duro, longo e difícil para Pedro. Seria preciso que ele sempre lembrasse que a razão dele se dedicar a isso é porque amava Jesus. Era mais ou menos do tipo: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro, mesmo? Lembra disso quando cuidar das minhas ovelhas. Irmãos, servir a Deus, servindo as pessoas, exige uma perseverança que só a graça de Deus e um grande amor a Jesus pode trazer. E a gente deve lembrar disso. Nós somos perseverantes em servir porque amamos a Jesus. Então essa é a segunda característica, uma vida de perseverança. A terceira característica, que é uma vida que considera os frutos mais importantes que o custo a ser pago. Depois das 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, ele falou assim: quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E o texto é claro, fala assim: Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro iria morrer por Jesus. Aqui fica bem claro, e a tradição da igreja também mostra isso. A missão dada pelo Mestre incluía isso. O Senhor alertou a Pedro, e ele também nos alerta, que há custos envolvidos em servir aos outros por gratidão a Cristo. Não é um mar de rosas. Não é que tudo vai dar bem e vai ser algo romanticamente bonito. Não, há um custo envolvido. E eu lembrei da parábola da semeadura, lá em Mateus capítulo 13, que um dos solos é aquele solo pedregoso. Diz assim: parte dela, da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz, então ela não deu fruto. E Jesus explica o que quer dizer esse terreno. Este, é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Ele não tem um relacionamento firme com o Senhor Jesus, não tem raiz própria. Ele depende do pastor, depende de alguém, para o ajudar no relacionamento com o Senhor. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Irmãos, seguir a Jesus implica em custos. E quanto mais quando a gente está seguindo a Jesus, servindo as pessoas. Deve haver uma disposição a pagar o preço, uma disposição a sofrer. Não é masoquismo aqui, naquela ideia de eu me alegro por sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas nós lembramos com gratidão do passado, do que o Senhor fez na nossa vida, a restauração que Ele fez nas nossas vidas, e contemplamos o futuro na expectativa dos frutos. Então devo me lembrar, não importa o preço, vale a pena servir ao meu amado Senhor. Então é uma vida que considera os frutos mais importantes, melhores que os custos envolvidos. A quarta característica é que a vida de serviço por gratidão é uma vida dirigida pelo próprio Senhor. Depois que Pedro e Jesus falou a Pedro sobre a sua morte, no meio da conversa, eles continuam, Pedro pergunta a respeito de alguém que estava seguindo, que a gente sabe que é João, e ele pergunta assim: quanto a este? Jesus então ajusta o foco de Pedro e fala assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então a vida de serviço por gratidão é uma vida dirigida pelo próprio Senhor, debaixo da sua direção, seguindo as suas obras, suas ordens, de acordo com o seu plano. Nós temos essa tendência, irmão, eu acredito que você também tem, de comparar nossas vidas com as de outras pessoas, de outros irmãos. Comparar nossa devoção, o quanto nós servimos ao Senhor, com o que fazem outras pessoas. E quando nós olhamos para os outros, às vezes a gente até questiona como Deus nos trata. Irmão, o que é importante é eu seguir a Jesus bem de perto. Não o plano de Jesus para a vida do meu irmão. Como será a minha vida de serviço? Cabe ao Senhor decidir. Ele me ama.
e tem o melhor para mim. E ao me submeter a esse seu plano, a sua direção, eu vou ser não só frutífero, mas realizado. Como diz ali o material da rede ministerial, né, que a gente conhece bem, né? Nós serviremos, teremos frutos e no processo seremos realizados. Isso nos leva à última característica que eu queria chamar a atenção, que ainda que não esteja precisamente no texto, sempre quando a gente fala e vê o ensino de Jesus sobre servir, está lá. Uma característica da vida de serviço por gratidão é uma vida que resulta em felicidade. A vida de serviço por gratidão, dirigida pelo Mestre, de frutos preciosos, apesar do alto custo, vale a pena. Você lembra do lavar de pés, ali um pouco antes da prisão de Jesus? Lá em João 13, Jesus falou: se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E ele continua: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se praticarmos aquilo que ele nos chama a fazer. Servir de coração traz felicidade, irmão, nessa vida e na eternidade. A vida do cristão não é só sofrimento. É interessante que ao longo dos séculos, o cristianismo acabou enfatizando muito a morte de Jesus, o seu sofrimento e o nosso sofrimento em consequência disso. Mas o foco de Deus no Evangelho é na ressurreição de Jesus, na vida abundante que ele me convida, me chama a viver. Então a vida de serviço não é uma peregrinação de lamúria, onde a gente vai lamentando por causa do que a gente sofre, mas é uma peregrinação alegre. O Mestre está conosco e eu não vejo a hora de chegar ao destino final. E por isso que a gente canta, irmãos. Os cristãos têm cantado ao longo dos últimos 2000 anos, meio desafinados. E eu vou tentar aqui. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. E tem aquele, meu melhor a ti, sim eu darei. Pois dono de nada eu sou, não importa amanhã se o futuro é somente teu. E o estribilho começa: o meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. E essa gratidão, ainda que a gente cante desafinado, essa gratidão nos move, irmãos, a adorar ao Senhor, a obedecer ao Senhor e a servir as pessoas a quem o Senhor ama. Então, concluindo, irmãos, servir por amor a Jesus, servir com perseverança, pagando o preço, dirigido pelo Senhor, vale a pena. No final da vida, Pedro ainda estava ativamente engajado no serviço por amor a Jesus. Tanto que a gente leu lá em 2 Pedro, né, providenciou para, mesmo que depois que ele morresse, os irmãos lembrassem que era importante. E quando a gente lê, a gente está lembrando disso. Olha só. 2 Pedro 1,9, nas minhas palavras eu já disse num outro devocional, fala assim: quem esquece não cresce. Quando eu me esqueço do que Deus fez por mim, a nossa vida mirra, né? Vai para baixo. Quem esquece não cresce. Um dia Pedro fracassou, é verdade. Mas com certeza, até o final dos seus dias, Pedro se lembrou daquela conversa da beira do Mar da Galileia. Então Pedro é esse terceiro exemplo de ação movida pela gratidão a Jesus. Com Maria, nós fomos desafiados a uma grata, exuberante adoração. Com o rapaz gadareno, a uma grata e pronta obediência. E hoje, com Pedro, nós vimos que o coração que foi restaurado por Deus é movido a um grato serviço em favor das preciosas ovelhas de Jesus, apesar dos custos, na alegre expectativa do resultado do nosso esforço, pela graça de Deus. Vou repetir que a frase ficou meio longa, né? Mas ela é importante.
O coração que foi restaurado por Deus é movido a um grato serviço em favor das preciosas ovelhas de Jesus, apesar dos custos, na alegre expectativa do resultado do nosso esforço, pela graça de Deus. Viver assim honra a Deus, abençoa as pessoas e traz grande felicidade aos nossos dias enquanto estivermos aqui. Na próxima oportunidade, Deus permitindo, nós vamos olhar esses 3 exemplos ao mesmo tempo. O exemplo da adoração, da obediência e do serviço. E tirar algumas lições práticas, algumas dicas, aplicando ao dia a dia da nossa igreja. Mas que hoje a gratidão de Pedro, manifestada no seu serviço em favor das ovelhas do Senhor Jesus, possa nos mover também a servirmos por gratidão ao nosso Mestre. Essa é a mensagem para hoje, irmãos, para você e também para mim. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste de nós, na nossa fraqueza, mesmo quando nós erramos, nos desviamos, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos acorda, nos faz enxergar onde erramos, e o Senhor nos impulsiona a voltarmos a andar, nos colocarmos a caminhos, o Senhor nos restaura. E o Senhor nos restaura para uma vida que vale a pena, que tem sentido, Senhor. Muito obrigado por esse grande amor. E que o Senhor possa mover o meu coração e o coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor Deus, a também conhecer a Ti, conhecer ao Senhor, Pai. E por amor ao Senhor, se dedicar nessa jornada de serviço. Que o Senhor possa nos abençoar, que como igreja possamos nos estimular uns aos outros às boas obras, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, para a bênção de todos nós. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesse tempo em que nós estamos enfrentando essas dificuldades ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, porque mesmo esse custo que nós temos vale a pena, porque os frutos são trazidos pelo Senhor. Louvado seja, por Jesus oramos. Amém. Isso aí. Deus abençoe, tá? E estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho não desisto. Atrás não volto, porque Ele que me sustenta. Não volto, não.